Estamos aqui em mais um episódio do podcast Ed Sergipe. E hoje temos uma grande convidada, uma mulher, uma grande empreendedora, nossa associada do Ed Sergipe. Primeiro, sou Anne Ferreira Costa, diretora do Ed Sergipe, idealizadora do Ed Sergipe Mulher, empreendedora, atuo no ramo de material de construção. E nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos do que quem? Nosso presidente? Laura Figueiredo. Eita! Olhem que foi uma luta para encontrar uma agenda com essa mulher, viu? Ela roda o Brasil todo. Todo dia. Ela acorda, aí almoça em outro estado e dorme no outro. Aí vai. Às vezes é isso mesmo. Então, para resumir um pouquinho, doutora Laura Figueiredo, advogada tributarista sergipana nata, orgulho nosso, né, do Ed Sergipe, sócio fundadora do escritório Laura Figueiredo Advogados, um dos escritórios mais renomados do estado de Sergipe, e também está aí sendo muito bem renomado no Brasil, que ela roda esse Brasil aí afora. E vamos explorar um pouco da sua história, entender quem é Laura Figueiredo, conhecer um pouquinho como foi sua infância e hoje essa mulher de sucesso, uma mulher inspiradora. Com vocês, doutora Laura Figueiredo. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer demais o convite. Realmente a gente já vinha conversando há algum tempo, né, participar aqui do podcast. Mas é uma felicidade muito grande. Adoro conversar sobre nossas histórias, adoro conversar sobre Sergipe, né? Quando você me apresenta, é uma sergipana nata, levo o nome do Sergipe, de nosso Sergipe para todo lugar que eu vou, né? Realmente rodo muito o país e tenho muito orgulho do que a gente produz, do que nós somos e do nosso estado. Olá, maravilha. Eu lembro assim, em 2018, quando a gente estava começando com o Ed Sergipe, a gente se encontrou, não sei se foi na FEComércio, em algum lugar. Aí eu falei do Ed Sergipe para você, eu nem conhecia direito assim. Aí você falou, pô, que legal, eu quero participar. Até hoje. Exatamente, eu lembro. Você acredita, também. Você acha que a gente junto, a gente pode transformar. E o que eu vejo, eu tô falando isso porque assim, eu vejo pessoas que entram no Ed Sergipe que não entendem o propósito que a gente quer transformar, quer fazer um Sergipe melhor para nossos filhos, para as próximas gerações. E a pessoa entra, passa 1 mês, 2 meses e sai. Porque não entendeu, ela tá ali só para sugar. E ali é um lugar para servir. Exato. E que no final todo mundo faz negócio, faz uma amizade sincera, sai parcerias fortes como você está tendo hoje com Gabriela Almeida, né? Então, assim, é muito legal. E Laura é um exemplo grande, né? De uma pessoa muito ocupada, quase não participa dos eventos. A gente fica até contrariado com isso, né? Mas quando ela participa, a gente dá uma sugada dela. Eu estou no início do podcast levando puxão de orelha. Vou ter que me explicar aqui. E ela entendeu o propósito, continua aí firme junto com a gente, sempre com parcerias, trazendo outras pessoas para o Ed Sergipe, fechando bons negócios, tem grandes parceiras, né? Ela vai contar um pouquinho aí, no decorrer da nossa entrevista, ela vai contar um pouquinho da história dela, mas vamos começar do começo, né? Vamos lá. Quem é Laura Figueiredo? De onde Laura surgiu? De onde vem Laura, papai e mamãe? Vamos iniciar um pouquinho da sua história. Vamos lá. Bom, eu sou a mais nova de 3 filhos, né? Minha família é uma família até pequena por parte de pai, uma família um pouco maior por parte de mãe. Família muito grande de Lagarto. Eu nasci em Aracaju mesmo, né? Tem uma diferença até grande para os meus irmãos, então eu sempre digo assim, para o meu irmão são 8 anos, para minha irmã 6. Enquanto eles eram adolescentes, eu ainda era criança. Mas me proporcionou ser de uma geração diferente da deles, de uma década de nascimento diferente da deles, né? E sempre fui a criança que eu ouvia meu pai dizer, essa menina é diferente. Então, quando eu era pequena, diferente para mim tinha um sentido pejorativo. Tanto é que eu passei muito tempo sem compreender porque meu pai me chamava de uma criança diferente. Eu achava que às vezes que ele não gostava de mim, que ele, sabe, até chegar na adolescência, entender o que era aquilo, foi complicado. Mas eu entendi o que é que ele queria dizer, o que é que era diferente.
eu era a espoleta da casa. A espoleta no sentido de sempre muito pequena ter várias ideias. De sempre o cabeça tá pensando além das coisas. De na escola me destacar no esporte, né? De fazer o vôlei, ir para uma seleção, ser chamada para uma seleção. Então, tudo isso era tudo muito à frente. Né? Eu na escola, às vezes eu até ficava meio quieta assim, mas todo mundo me chamava para participar de algo. Eu dizia, bota a Laura aí como, como é que fala? Líder de gincana, líder de negócio de esporte da escola. E eu às vezes eu ficava quieta, mas eu era escolhida. Eu falava, gente, por que vocês me escolhem? Eu até perguntava. Então, essa foi a minha infância, a minha adolescência. E, assim, desde muito pequena, eu sempre falava que ia fazer direito. Né? E aí, meu pai já dizia, nada. E minha mãe dizia, até lá, você já passou por vários cursos. Até chegar na faculdade, de fato, você já escolheu uma outra coisa. Mas eu me via na profissão. Né? Eu sabia, eu lia muito, sempre fui assim, uma apaixonada por leitura, muito nova, eu fazia meu pai assinar todos os jornais, na época era jornal, né, papel, e aí ele assinava todos os jornais, e minha diversão era no final de semana parar com meu pai e ler os jornais todos da semana, porque durante a semana eu estava na escola, e pela tarde eu sempre estava fazendo esporte, né? Então, no final de semana eu tirava para ler. Mas também sempre me diverti muito, ia para a rua, tinha muitos amigos, eu era a pessoa que era sociável, assim, né? Eu sempre dizia assim, eu me encaixava em qualquer núcleo, eu me encaixava em qualquer tribo, né, naquela época. E era assim, eu queria conhecer a parte social das pessoas, eu queria entender o que as pessoas faziam, aí eu perguntava, era briguenta na escola, se eu via que, nossa, aí tem muita história para contar. Né, se eu via que tinha uma injustiça ali com alguém, eu ia defender a pessoa. Era a menina que batia nos meninos da escola e tinha que ir para a psicóloga entender porque que a menina batia nos meninos da escola. Seu pai sabia o que estava dizendo. Então, aí eu fui entender mais tarde porque a vida dele com o meu irmão, com a minha irmã, era uma coisa básica. Eram duas crianças, adolescentes tranquilos, né? Que faziam o que toda pessoa fazia, né? E eu não. Uma década depois, minha pontinha de rama. Minha pontinha de rama. Então, aí veio aquela que veio para primeiro que eu nasci, não tinha nem 8 meses, né? Então minha mãe já disse que já foi aquela bagunça. Aí tive incompatibilidade. Minha mãe disse que meu nascimento já foi um evento, né? Aí eu acho que meu pai disse, pronto, veio bagunçar a coisa que estava tudo tranquilo, estava tudo bem. Aí essa menina já desde o parto, tal, já veio para bagunçar. E eu ouvia muito isso, mas isso é uma coisa muito séria. Eu tive que entender depois o que era essa criança diferente, que ele dizia, né? Que eu era perguntadora, tudo eu perguntava, tudo eu questionava matemática. Meu pai odiava fazer aula comigo, assim, me ensinar alguma coisa, né? Porque ele dizia que eu questionava tanto que encerrava o conhecimento dele. Mas sempre fui assim, e sempre muito obstinada ali. Eu vou fazer direito e seguir com esse sonho até chegar na faculdade, que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que bacana. E aí, que assim, legal. a gente que fez faculdade, né? Que a gente sai da escola e vai pra uma faculdade, parece que a gente se liberta, né? Parece que vem outro capítulo. É isso Namoros acabam, outros começam. Mas é bacana porque são as transições que a vida vai lhe proporcionando. Você sai de um movimento estudantil, de uma rotina diferente de escola, até porque o pré-vestibular é muito puxado. Naquela época que a gente fazia vestibular, hoje é Enem, né? Então era tudo, tinha que ter aula de manhã, de tarde, de noite, final de semana, né? Eu sempre falo com meus filhos, vocês nem têm aula dia de sábado, não reclamem da vida, porque eu sou daquela que estudava até o sábado, só tinha o domingo de folga. Sábado à tarde. Isso, de manhã e de tarde, às vezes, que pré-vestibular tinha que estudar, só tinha o domingo de descanso, aí tinha aula à noite, aí tinha simulados, né, até entrar na faculdade. Aí você vê naquele ritmo, quando você entra na faculdade, que você vê que ninguém mais vai tomar conta do seu estudo, é você que tem que fazer a rotina do seu estudo, e ali você já está também por exemplo, quando eu entrei em Direito, a minha turma especificamente, tinham muitos servidores concursados já, fazendo Direito para melhorar a remuneração naquilo que eles estavam, né? naquela função que eles estavam. Então, eu peguei uma turma bem dividida. Metade de alunos que vinham de escolas, pessoas novas, tudo na mesma idade, jovens, né? E a outra metade eram alunos que já estavam com 40 anos, com 50 anos, e que para mim era uma história de vida. Eu tenho uma amiga advogada que eu converso com ela até hoje e eu falo sempre para ela, olha, eu lembro do seu aniversário de 50 anos na sala de aula, né? E olha que eu já tenho mais de 20 de formato. E ela atua até hoje, vivíssima.
atuante, vibrante. Então, aquilo, para mim, eu via como um exemplo. Você estudou em qual universidade? Na UNIT. Na UNIT. Estudei na UNIT. Já era UNIT, só que antes de 95? Eu me formei, eu entrei em 96, saí em 2001. Então, você já entrou cá, no campus novo? Não, eu entrei em Lagarto, na Rua do Lagarto, fiz o primeiro ano lá, aí estava terminando o prédio da Farolândia. Aí, quando terminaram o prédio da Farolândia, nós fomos os primeiros a chegar lá. Só tinha um bloco, era um deserto. Ali não tinha nada, não tinha prédio, não tinha nada, era um deserto para chegar lá. Mas foi nessa época que eu entrei lá na Laura, UNIT. e qual foi o desafio, assim, nessa sua fase de faculdade? Você já era muito segura do que você queria, né? Isso aí a gente tá ouvindo desde o início, que você tinha isso dentro de você, né? Mas mesmo você fazendo o que você gosta, amando essa área, sempre tem desafios, né? E qual foi, assim, um dos desafios, ou na faculdade, ou já depois de formada, que você enfrentou nessa sua área? Ansiedade. Por que ansiedade? O curso de Direito, quando a gente fazia, hoje já mudou bastante a grade. Mas o curso de Direito, quando eu fiz, a gente tinha 2 anos de aulas teóricas de tudo que você imaginasse menos de lei. Então, você imagina uma criança que cresceu com o sonho de fazer uma faculdade de Direito e ver lei. Eu queria ver lei, Constituição, eu queria ver como é que já entender. Aí você entra na faculdade, você dá português, economia, filosofia, sociologia, teologia, as dias todas, menos Direito. 2 anos praticamente, para você começar a dar introdução ao direito, e aí vem a lei, primeiro Código Civil e tal, e aquilo começou a me dar uma angústia, e teve um momento mesmo que eu falei, meu Deus, será que eu, né, é isso que eu sonhei a minha vida toda, tal, mas será que... Mas ali eu, né, era ansiedade mesmo, eu percebia que era uma ansiedade, né, e fui buscando tratar isso para aguardar o momento certo, até que veio de fato, né, ali com 1 ano e meio de curso, 2 anos, aí começa, aí também já pega tudo, né, aí vem lei civil, criminal, tal, e você começa a entender o que de fato é o curso de Direito naquele momento, e não descartando, tanto é que eu me apaixonei tanto, depois eu vi a importância daquele primeiro ano, que quando eu saí da faculdade, eu fui fazer pós-graduação em Ciências Políticas, que eu dei lá no primeiro semestre, que eu fiquei apaixonada, que eu já sempre fui apaixonada por Ciências Políticas também, eu tenho formação de especialista em Ciências Políticas pela Universidade de Barcelona. Então, eu fui para fora para estudar Ciências Políticas, para depois voltar para advogar. Né? Então, você vê que eu consegui controlar a minha ansiedade, compreender aquelas matérias, aquela importância daquela introdução para o direito, porque ele é sistêmico, ele é multidisciplinar. Então, são várias ciências que envolvem o direito, que isso é uma coisa que eu acho linda, apaixonante, né? A quantidade de conteúdo e ciência que a gente precisa compreender, entender e aplicar para fazer bem aquele dia a dia da prática da advocacia ou da magistratura, que esteja envolvido no judiciário. E aí eu saí e fui fazer outro curso. Mas, assim, na minha convicção ali do curso ser o que eu ia levar para a minha vida, que até hoje os meus olhos brilham. O que eu vejo é que você gosta do direito, né? Você entrou desde pequeno, você queria direito, né? Então, assim, pra gente se destacar em uma coisa, a gente tem que gostar realmente, né? Não é aquele, vou pra lá novamente, não, é legal. Então, você não teve problema com o curso da OAB, né? Pra tirar a carteirinha? Nenhum. Que todo mundo, não, que é o curso, vamos lá, e custava aquele terror, né? Veja, engraçado, no ano que eu fiz, quando eu fiz a OAB, a gente não tinha a quantidade de provas que a gente tem, né? Hoje em dia são 4 por ano. Na época que eu fiz, eu só tinha 2 vezes por ano. E quando eu fui fazer a prova da OAB, quando eu me formei, você não podia nem fazer antecipado. Você tinha que ter o título para fazer. Porque hoje o pessoal está no 8º período, já está fazendo. Se não passar, está tudo ok, porque está na faculdade ainda. Na minha época não era assim. Você se formava e fazia. Então, se você não passasse naquele, aí só esperando mais 6 meses para fazer outro, você ficava ali 6 meses sem fazer nada, porque não podia advogar, não podia fazer um concurso, não podia fazer nada. Aí ficava estudando para a próxima. E aí, no último período, a gente fica já ali estudando bastante, né? Quando anunciaram que a prova ia ser unificada, que é essa prova tão temida que temos até hoje, que até então não era, cada seccional fazia a sua prova, contratava uma fundação e fazia. A primeira prova da OAB unificada no Brasil vai ser essa aqui, eu me inscrevi. Logo já começou, bem. Daí já foi aquela tensão, né? Eu falei, nossa, não acredito, a gente estudava feito louca, assim, porque antes a primeira prova aí era FGV e não sei o quê, então vamos fazer.
E aí eu me lembro que eu fui fazer a prova, fui muito tranquila. Eu sou uma pessoa muito, assim, apesar da ansiedade na faculdade, mas eu sou muito tranquila nos desafios da minha vida. Eu sou muito centrada. Então, eu nunca fui para uma prova. Eu digo que a única prova de concurso que eu fiz na minha vida foi a OAB, tá? Porque a minha convicção era advocacia, então eu nunca fiz concurso e nem tenho vontade. Apesar de todo mundo perguntar, você um dia não tem vontade? Não tenho, gente. Sou advogada, raiz e vou viver assim. E aí fiz a prova, fui super... Eu me lembro que quando eu saí da prova, você escolhe a área que você quer, né? E aí os colegas que saíram da prova na mesma área que eu fiz, todo mundo dava uma resposta diferente. Eu falei... Não é possível, eu fiz mal demais, eu fiz péssima essa prova, mas enfim, vamos nessa. Aí na semana seguinte você fazia a segunda fase. E naquela época não tinha o resultado da primeira para você ir para a segunda. Você fazia a primeira e ia para a segunda. Hoje você tem que ter o resultado da primeira para ir para a segunda. Naquela não, você ia. E aí fui para a segunda fase. Na segunda fase era a prova escrita, né? A prova já de fazer petição e tal, interpretação dos casos e fazer a prova escrita. Fiz lá a minha prova, quando eu saio, mesma coisa. Eu tinha feito um recurso que ninguém tinha feito. Eu falei, meu Deus, só eu que me enfiei nisso aqui. Ah, você sabe do quê? Eu acho que eu perdi, vou relaxar minha cabeça. Tem um congresso em Salvador, vou para esse congresso. Aí me inscrevi de última hora, me mandei para Salvador, fui para um congresso, eu me lembro até hoje, direito administrativo. Aí fui para esse congresso e quando eu estou lá, uma amiga minha me ligando. Ligava. Falei, nossa, será que aconteceu alguma coisa, né? Naquela semana ia sair o resultado da prova. Eu estava lá, eu já estava perdida, não estava nem aí para nada. E aí ela me liga, Laura, você teve uma das maiores médias da OAB. Eu falei, como assim? Mas todo mundo disse que eu tinha errado isso, que todo mundo perdeu. Todo mundo errou. Foi 73% de reprovação em Sergipe naquele ano. Eu estava entre os 20 e pouco lá que tinha sido aprovada. Aí foi uma festa, aquela E já estava na Bahia, né? E estava lá no congresso. Detalhe, fui sozinha para esse congresso, não tinha nem com quem comemorar. Saí pegando o povo que estava lá. Falei, ei, eu passei na UAB. E foi fazer sua festa. E fui fazer minha festa. Aí quando eu voltei, a família toda já estava esperando, tá? E foi aquela festa. Bacana, foi uma maravilha. Que bacana. E aí foi, mas aí você passou na OAB e foi para Barcelona. Então, aí vamos fazer a programação, né? Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Voltar um pouquinho. Eu sempre quis planejar minha carreira. Desde que eu entrei na faculdade, as pessoas me perguntavam, Laura, você vai seguir que área, né? E eu dizia, eu vou estudar primeiro, ver quais são as áreas que eu tenho habilidade, que eu me encaixo como pessoa, como personalidade ali, né? Porque o direito tem várias áreas, várias possibilidades de atuação e eu queria conhecer todas, né? E todo mundo já dizia assim. É por isso que meu pai dizia que eu era diferente, né? Todo mundo ia para o mesmo lado, eu tinha que ir para o lado contrário. E eu fiz isso na faculdade. Então, direito tributário não era uma área que as pessoas gostavam e queriam, até porque, na minha época, o direito tributário você só ia ver no último ano de faculdade. Então, as pessoas não tinham nenhuma familiaridade com o direito tributário. A gente passava 90% da faculdade vendo civil, penal, administrativo, constitucional. Tributário ia ser lá no fim. Né? Só que aí eu sempre me empenhava tudo. Eu era uma das melhores. Eu não era na escola, mas na faculdade eu era uma das melhores. Na escola era uma loucura, mas na faculdade. E eu sempre falava isso. Quando eu for entrar na faculdade de Direito, eu vou ser o melhor aluno da faculdade de Direito. E cumpri isso, mas por dedicação, porque eu gostava mesmo, né? E aí, então, eu comecei... Um amigo meu, na época, ele trabalhava na Vale do Rio Doce, era gerente da parte tributária da Vale do Rio Doce. E ele via meu empenho na faculdade, fazendo os trabalhos, apresentando o trabalho. Eu adorava apresentar trabalho. Eu era que falava, ninguém percebe, né? Até hoje. E eu gostava de apresentar. Eu gostava de estar na frente apresentando temas, fazendo simulações e tal. E eu gostava disso. E aí, ele chamou a atenção dele. Ele, uma vez, me convidou, Laura, você não quer participar comigo dos eventos de direito tributário da Vale? Eu preciso de uma pessoa como você, que seja ativa, que converse, que para me auxiliar. E aí eu falei, bacana, eu vou para uma área que eu não estou nem aprendendo, é uma oportunidade. E comecei. E ali eu comecei a me apaixonar por tributário. E aí eu comecei a estudar o campo tributário em Sergipe. E não tinha quase advogado nenhum na área tributária. As empresas contratavam pessoas de fora, escritórios de fora para atuar. E naquela época não tinha nem curso de direito tributário, pós-graduação aqui. Não tinha, só se fazia pós-graduação em direito civil, direito de família, contratos, direito penal, que era um monte, né? Mas tributário não existia.
E naquela época estava se começando a ter curso EAD. E aí, no primeiro que teve aqui, eu me inscrevi. Aí eu comecei minha paixão em direito tributário. Quando eu saí da faculdade, aí vem a questão, né? Eu já tinha essa coisa de... Eu queria estudar sobre o Estado, sobre o funcionamento das coisas públicas. Eu queria ter base. Eu sempre na minha vida eu digo isso, a gente precisa ter base. Né? E foi ali que eu dei importância aos primeiros anos da faculdade de Direito, que é onde dá toda uma base de histórica, né? tudo, exatamente. Então eu disse, eu quero ter base, eu quero ter a ciência em mim, para eu seguir uma bela carreira. E aí, quando eu passei na UAB, foi começo de 2001, quando eu saí da faculdade, já fiz a prova, passei. Eu falei, agora, né? Vou pegar minha carteira, o que é que eu vou fazer? Eu disse, eu quero me especializar. Vamos ter calma. A ansiedade não bateu nesse momento, eu quis ter calma, porque eu já planejava a minha carreira, eu já sabia quais os cursos eu queria fazer, quanto tempo eu ia ficar me especializando, e aí fiz isso, e deu certo todo o planejamento que eu fiz. E aí eu me inscrevi em algumas faculdades de ciências políticas, só que no Brasil, naquela época, não tinha nenhuma faculdade de ciências políticas ligada à faculdade de direito. E eu queria essa ligação, esse link de ciências políticas com o direito. E vi que na Europa várias universidades tinham. Aí eu, ousadinha lá, quieta no meu canto, não falei para ninguém, me inscrevi em algumas universidades. Né? E cheguei na final de 3, que era a de Toulouse, na França, a de Madrid e a de Barcelona, na Espanha. Passei nas 3. Só que, detalhe, né? Eu estudava espanhol, não sabia nada de francês, então já descartei França, né? Descartei França. Se fosse França, ia ser França, ia aprender. Ia aprender. E aí consegui ficar nas avaliações da Espanha. Aí, minha filha, eu contratei professor, era o dia inteiro, estudando espanhol o dia inteiro, para poder ter, porque eu precisava discorrer sobre temas, eu precisava escrever aquilo ali de forma técnica, né? Fazendo provas e provas. Naquela época, ainda com internet de escada. Mas pelo menos tinha o auxílio da internet. Se não fosse isso, eu não teria me inscrito lá no curso, né? E passei nas 2, né, no final. E aí eu tinha que escolher qual a faculdade que eu ia ficar. E aí eu escolhi Barcelona, porque eu acho que a cidade eu me adaptaria melhor. É uma cidade litorânea, tem o mar, tem o clima do Brasil, tem uma coisa mais dentro do nosso contexto, né, de local. E aí eu preferi ir para Barcelona e fui super bem. Foi muito bom, assim, uma experiência incrível. Passou quanto tempo lá? Passei 1 ano, né? Fiz meu trabalho de final de curso, fui aprovada com nota máxima. E para variar, quando eu escolhi meu professor orientador, era um dos carrascos da faculdade. O cara, assim, escritor de vários livros, mas era aquele carrasco mesmo, né? E todo mundo dizia, Laura, ninguém escolheu ele, só você. Eu falei, mas eu quero ele mesmo. É porque ele vai cobrar e eu sei que eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. E fiz, né? E aí foi publicada a minha tese lá. Inclusive está nas bibliotecas da universidade, com a nota dele e tudo. Então foi maravilhoso. Aí eu voltei já com um convite para advogar no escritório de um colega. E aí eu comecei a minha advocacia. E nesse período que você viajou, foi para fora estudar, isso tudo, você tinha todo o suporte dos seus pais? Não era porque você não trabalhava? Olhe, mais ou menos, né? Porque quando Laura disse que ia embora, foi uma revolução dentro da minha casa. Justamente aquela criança diferente que resolvia tudo ia fazer falta. Então não foi fácil. Não foi fácil, eu não tinha. Eu tinha apoio dos meus irmãos, mas eu não tinha apoio dos meus pais. A minha mãe cedeu, né? Porque mãe foi lá e cedeu. Aí meu pai foi muito resistente. E eu não tinha, de fato, eu tinha um carro na época, que minha mãe tinha me dado, que eu ia para a faculdade com esse carro. Aí eu disse, eu vou vender o carro e vou arrumar trabalho lá. E fui desse jeito. Eu parei lá e falei, agora eu vou começar a arrumar trabalho, porque eu tenho que me sustentar. E na época, eu sempre trabalhei, na época de faculdade, eu trabalhava em loja de shopping, sempre fui inquieta, assim. Eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar. Eu falei, não quero ter minhas coisas e quero ver já como é, né? Ter vínculo empregatício, cumprir horário e tal, tinha aquela coisa. E aí, lá em Barcelona, eu conheci um monte de gente, né? Lá no primeiro mês eu já conhecia gente brasileiro, estrangeiro e tal. E na época de faculdade, além de trabalhar em loja, eu fazia bijuteria. Eu sempre gostei muito da parte artesanal, até hoje eu faço. Eu faço marcenaria, pintura. Não faço mais porque de tanto que eu trabalhei no artesanato, eu tenho ler. E aí isso me incomoda muito. Mas fui e comecei a fazer bijuteria. Rapidamente consegui 2 lojas que eu fornecia. Então eu tirava um dinheiro dali, minha mãe mandava um outro dinheiro, eu juntava isso tudo
E, obviamente, pegava as festinhas gratuitas para conseguir me divertir no final de semana sem gastar. Só pagava o transporte, que era o metrô. Mas era uma vida bem regrada, mas que eu consegui naquele ano ali, dentro do meu trabalho, da minha venda de bijuteria, do dinheiro que minha mãe mandava, me organizar. Uma pessoa que nunca tinha saído do Sergipe, né? Ir para fora e falar outra língua, estar com outra cultura, outras pessoas, sozinha. Sozinha, né? Se virando, estudando em outra língua, trabalhando, indo para a rua, conhecendo a cidade do jeito que dá. Olha, com 2 meses morando lá, as pessoas me paravam na rua, assim, uma pessoa, um transeunte, fazia assim, você sabe onde fica tal coisa, tal rua? Eu sei, aqui. Aí os meus colegas faziam, Laura, como que você sabe tudo isso? Eu decorei o mapa. Eu pegava mesmo o mapa e eu saía decorando como era que eu chegava, como era que era. Naquela época não tinha negócio de Google, de ligar, nada disso, tá? Mas eu fazia, era danadinho. Bacana, espoleta. Tá diferente, né? O pai dizia, é diferente. É diferenciada demais. E E assim, você sentiu muita dificuldade por ser mulher nesse mundo do direito? Na sua viagem, você viajar sozinha, As oportunidades. sendo mulher, né? Olha, na vida profissional, até pela área que eu escolhi, né, o direito tributário ele já foi mais masculino, hoje já é bem dividido, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que eu não passe por discriminações, né? Eu viajo o Brasil todo, dependendo da região. Nossa Senhora, vocês não têm ideia. Não é discriminação só por ser mulher, né, e estar numa área bem masculina, mas a discriminação por ser nordestina. Então, eu já cheguei em empresas em São Paulo para trabalhar que o sotaque denuncia, porque eu não tiro. Meu sotaque é esse. Eu falo ti, eu falo di, é isso. Oxente. Oxente eu falo toda hora. Af e oxente. Eu sou a moça do af e oxente. Inclusive, Instagram e WhatsApp eu nem corrijo. Eu vou deixar lá af e oxente. Oxe, né? E aí as pessoas já... De onde você é? Primeira pergunta que a pessoa faz. De onde você é? Como que aquilo fosse agressivo, né? Eu falar do jeito que a gente fala, do nosso sotaque. E a pessoa, ao invés de perguntar seu nome, falou assim, de onde você é? Esse sotaque é diferente, aí, de uma forma bem discriminatória. Então, eu já passei por várias situações que dariam livro, assim, né? Eu tive uma situação interessantíssima, 2, em São Paulo também, porque é engraçado que quase sempre é em São Paulo. E, olha, eu adoro São Paulo, tá, gente? Eu amo aquela cidade e tal, mas, assim, em termos de... A gente ainda precisa ter muita evolução cultural para não falar outras coisas, né? Vamos ficar só na evolução cultural. Por respeito. Mas eu tive algumas situações, inclusive de chegar numa empresa e ele escutar o meu sotaque, falou, e a tradicional pergunta de onde você é, e eu dizer, olha, eu sou de Aracaju, eu já estava trabalhando na época pela XP Group, que hoje é B2E, né? Ainda não era diretora da empresa, que depois eu me transformei em diretora. Isso foi outra coisa na minha vida que aconteceu incrivelmente, que eu tenho muito orgulho de ser uma sergipana, diretora de uma empresa nacional de direito tributário. Mas eu cheguei, me apresentei, eu ia apresentar um trabalho para ele pela empresa, ele me perguntou de onde eu era, eu falei de Aracaju, e a única coisa que ele não perguntou meu nome, ele falou para mim, eu e um colega da mesma empresa, e aí ele chegou para mim e disse assim, o que é que faria eu contratar uma pessoa de Sergipe, que eu não sei nem onde é, e não contratar alguém do meu estado de São Paulo, que tem os melhores? Aí eu falei, se você me escutar, você vai mudar de ideia e você vai entender. Aí o meu colega ficou super constrangido e começou a brigar com ele. Eu falei, não vamos brigar não adianta, porque uma pessoa desse nível, eu não brigo. Ou a gente sai, vai embora, ou eu vou mostrar ele porque ele vai me contratar. E aí ele pediu desculpa, porque meu outro amigo já tinha, né? Aí ele pediu respeito, né? E aí o meu amigo chegou e disse bem assim, olha, eu vou lhe dar uma resposta com uma pergunta. Por que você acha que uma sergipana está no nosso quadro de uma empresa nacional? Aí ele calou a boca. Aí ele disse, é por competência. Então ela não está aqui à toa, não. Você vai escutar ela. E aí eu comecei a apresentar o trabalho, pelas planilhas tributárias, o trabalho que a gente fazia. Ele perguntava muita coisa e eu respondia, quando acabou. Aí eu disse, pronto, era esse o trabalho que eu tinha para apresentar. Eu chamei meu colega para a gente se retirar. Ele falou, não, por favor, fica aqui um pouquinho. Eu disse, pode falar. Ele disse, eu preciso me desculpar com você. Aí eu disse, pelo quê? Porque eu queria que ele dissesse, né? Ele porque eu fui muito grosso, eu não considerei a sua competência pelo lugar que você vem, e eu queria pedir desculpa e dizer que você é uma grande profissional. E no final contratou a gente. Então, assim, essa foi uma das situações que eu passei, né? Como mulher, né? Como sergipana, nordestina. E aí, às vezes a gente pensa assim, poxa, a Laura tem 23 anos de carreira, né?
Mas eu tenho 27 anos de idade, é só porque eu comecei muito nova. Tem um amigo meu também que fala isso, né? Gente, esse povo que vem pra esse podcast são Tudo todos novinho, jovens, só tem tudo novinho novo. aqui, é tudo novinho. Mas aí você diz assim, Laura já está com a carreira consolidada, já é dona de outras empresas, já passou por várias... Não. Infelizmente, não é dessa forma. Até hoje eu ainda enfrento muitos preconceitos, né? Até pelo fato de uma exigência de roupa. Advogado, né, judiciário, o que é que todo mundo pensa? Que tem que estar sempre muito formal, sempre muito aquela coisa. E eu sou esportista. Antes de mais nada, eu cresci no esporte, no vôlei. Gosto do rock and roll. Gosto do rock, né? Toco. Então eu vou pra rua à noite, vocês me veem na rua à noite, eu tô de sainha, eu tô de short na rua, eu tô de tênis, né? Inclusive eu já abdiquei de salto só para trabalhar e aqui hoje eu tô de salto. Mas a minha vida na saída é tênis e sapatinho baixo. E as pessoas olham assim, às vezes me perguntam. Eu escuto isso. Nossa, sabe aquele, nossa, mas você se veste assim pra sair? Sim. Oi? Eu tenho que botar um terno pra ir pra um forró, pra ir pra um show de rock, sabe? Então, eu sou surfista, né? Desde 14 anos eu surfei, parei de surfar por tempo, mas a minha vida toda foi de surf. Então, às vezes, eu quero sair. Aí eu vou trabalhar, eu boto uma camisa L, chinelo. Assim, você vai assim, velho, vou, porque assim, tô cheio. Mas o que é que vão pensar, meu irmão? Quem me conhece vai saber quem eu sou. Quem não me conhece, deixa pensar. Aí pronto. Mas é isso mesmo. Eu penso a mesma coisa. Não estou interessada se a pessoa vai pensar isso ou aquilo. Acho que quando eu estou no profissional, quando eu estou no escritório, quando eu estou atendendo o cliente, eu tenho minha vestimenta, eu tenho meu vocabulário, eu tenho minha forma de trabalhar. Né? Você tem que se adequar àquele... É óbvio. Ambiente, óbvio. Eu não vou chegar num fórum de sainha. Né? Da mesma forma que eu não vou chegar de terno na praia. E isso é muito óbvio para a cabeça das pessoas que não têm preconceito e que não estão se importando com a vida dos outros. Eu digo isso. Mas quando você tem preconceito ou está se interessando muito mais pela vida dos outros do que pela sua, aí você fica olhando essas coisas. E dando valor àquilo que ela imagina que tem valor. Né? E que, na verdade, Laura, eu acho que o problema está muito mais na pessoa, né? Sim. Ela se espelha em você e queria ter a sua coragem. Exatamente. Eu acho exatamente isso. De fazer como você faz, de ter a ousadia de sair, sim, como você quer à noite. Exatamente. É o seu momento de diversão. E você quer estar à vontade e você vai vestir o que você quiser. Exatamente. Agora, claro, você como uma grande profissional, sabe, sim, se comportar e o que vai usar no seu momento de trabalho. Claro. Isso é normal. Exato. Eu sou assim também. Eu me preocupo muito, inclusive eu pego muito no pé dele. Que quer ir de chinelo e camiseta mas aí ele pergunta, essa roupa tá boa? Aí você vai pra onde? Aí ele, não, tem uma reunião. Aí eu, reunião com quem? Aonde? Ele, não, é com não sei quem. Não, essa roupa não. Ele, mas hoje eu quero estar relaxado. Não, você vai trabalhar. Se você for, hoje eu não tenho nada pra fazer, eu vou bater perna na rua. Aí você vai. Mas a gente tem que saber, porque, de fato, a nossa imagem é a primeira impressão. Sim, isso é fato. Exato. Né? E a gente tem que saber, e um grande empreendedor, uma pessoa que está bem sucedida, sabe exatamente como se comportar, o que usar, tem essa postura. Né? E você é um desses exemplos, né? Com certeza eu acompanho de pertinho. Eu sou uma seguidora nata. Rapaz, às vezes eu falo, a gente que é conversador, né? A gente que se intromete em tudo, a gente pode sair sozinho, mas não vai ficar sozinho, não. A gente vai conversar com a metade do povo. Aí eu falo a ela às vezes, Ciane, eu não posso ficar em casa, não. Se eu vou numa feira comprar um amendoim, eu converso sobre negócio. O cara, rapaz, tudo bem. Se eu vou comer um sanduíche. Então, assim, é um desperdício eu ficar em casa. É verdade. Aí o pessoal diz assim, rapaz, você só pensa em dinheiro. Não, porque primeiro, a gente faz o que gosta. A gente gosta de pessoas, a gente gosta de conversar. E se for uma conversa interessante, sem estar falando de A, B ou C, ou falando de coisas, de ideias de negócio, aí a gente vai conversar até amanhã. Então, às vezes as pessoas falam assim, não sei como você aguenta, mas a gente faz o que gosta.
Não é forçado, né? É uma coisa natural. Eu faço academia 4 quadras da minha casa. Aí eu vou passando na rua, aí tem a padaria, que é onde eu compro todo dia, aí eu falo, aí o pessoal da padaria dá tchau. Aí do outro lado tem umas lojas na galeria, aí eu já passo, já olhando, aí todo mundo da galeria, Laura. Aí quando vai adiante, tem a escola que os meus filhos estudam, aí o pessoal tá na portaria, né? Aí eu dou boa tarde. Aí uma vez uma colega foi comigo pra academia, não me lembro se foi minha filha, disse, minha mãe, que é isso? Até chegar na porta da academia, você dá tanto tchau, parece, sabe, aquele povo de show, alguma coisa assim. Isso, minha filha, eu Uma gosto famosa. de pessoas. Né, na verdade, eu acho que nós temos formas parecidas de viver. É verdade. Né? É ter esse contato humano e gostar das pessoas. Né? É óbvio que a gente não vai gostar de todo mundo, nem todo mundo vai gostar da gente. Mas conviver bem é isso. É você falar com o rapaz da padaria, é você falar com a menina da loja. Você dá um tchau para uma pessoa dessa, talvez você está alegrando o dia dessa pessoa. Sabe? Às vezes Passar a pessoa sentimento, tá. energia, né? Exatamente, de que tá se importando com ela. Eu já passo olhando para a loja para ver se está todo mundo lá que eu conheço para dar um tchau. E eu gostaria também, gosto quando as pessoas fazem isso comigo, que passam e me chamam, que às vezes eu não, meu óculos está aqui, né, eu não enxergo direito, eu tô aqui, todo mundo está meio turvo. Mas para ficar mais bonita, assim, para ficar sem óculos, sem cara séria, assim. Mas às vezes a pessoa fala, né, Laura, e você olha assim, pô, a pessoa se interessou e viu que era você, ele chama. Poxa, eu estou numa área de humanas, eu estou numa área que eu lido com pessoas. Não tem como eu não gostar de pessoas, né? Eu acho que essa integração é que faz, por exemplo, um movimento como o Ed Sergipe crescer. Porque as pessoas precisam gostar de pessoas, precisam gostar de estar juntas, precisam gostar de fazer aquela coisa em conjunto. Mas eu acho que vai muito também do perfil das pessoas, sabe? Claro, vai. Porque tem muita gente que é infeliz, Sim. que é mal amado, que não tá bem com a vida. E aí transfere isso, né, para os outros. Às vezes muita gente... Energia, né? Energia. Eu sempre falo isso. Você passa a energia que você tem. Quando você está triste, você passa uma energia negativa, a outra pessoa sente isso. Exato. Às vezes é momentâneo. Você está passando por um luto, você está passando por um momento difícil dentro de casa, no relacionamento, o que seja, no trabalho. É momentâneo. Mas as pessoas também sabem quando é Sim. momentâneo. Quando a pessoa é muito expressiva e naquele dia especificamente não tá, você diz, aconteceu alguma coisa, porque ela não é assim. É a energia que você passa. É então, isso eu mesmo. sempre digo o seguinte, gente, vamos manter a energia em alta, vamos todo mundo vibrar. Um sorriso que você dá, você vai ter de volta. É a frequência que você passa, né? A frequência energética. Então, eu tento, inclusive dentro de todas as atividades que eu faço, manter uma boa frequência energética, porque aquilo que você dá é aquilo que você vai ter de volta, né? Com certeza. Ô, Laura, eu tô vendo, ele acompanha, eu lhe sigo, né? Há muito tempo, sou seu fã. Oh. Porque a gente vai... claro, tô conhecendo mais você agora e ficando mais fã ainda. Mas eu tô vendo que você tá vindo com um projeto novo aí, né? Com a Gabriela. Explica a gente. Mas ela tem que primeiro falar como foi essa virada de chave para ela ter o escritório dela, não trabalhar assim para ninguém, ela ser a dona do negócio todo. Vou explicar a sequência completa até chegar o nosso novo negócio aí. Então, como eu falei, né? Eu planejei minha carreira, né? Eu sou fã de planejamento. Planejei minha carreira e eu sabia que eu queria ser advogada e eu sabia que eu não queria ser empregada de ninguém. Tanto é que eu nunca tive vontade de concurso público porque eu tinha essa mente empreendedora. E eu não quero dizer que você sendo um bom juiz, um promotor, você não possa empreender ali no local de trabalho, né? Você saber conduzir bem uma vara, conduzir bem um cartório. Tranquilo. Não era não é o meu pensamento, não era e não é até hoje. Então, eu já sabia que eu queria ser uma advogada, eu queria ter meu próprio escritório, no que pese eu ter começado no escritório de um outro colega, que era necessário para você iniciar a carreira, ter alguma experiência com alguém que já estava na área. E eu comecei a advogar com ele, que foi muito bom, mas eu só fiquei 3, 4 meses. Foi o tempo suficiente para dar o start, eu colocar meu escritório já com todo o meu pensamento de empreendedorismo, coisas que eu via lá e que eu tentava implementar. Pô, se a gente fizer dessa forma... Será que a gente não vai conseguir um faturamento melhor? A gente não vai ter um cliente diferenciado ou tal? E ele dizia, não, vamos continuar como está. Aquilo foi tão importante para mim, vocês não têm ideia como eu agradeço ele. Até hoje eu falo com ele, é meu amigo, e eu digo, quando você dizia não, você plantava uma semente em mim. Toda vez que eu chegava com um projeto que você preferia continuar do jeito que você estava, que era o jeito que ele ganhava dinheiro, não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou dizendo que eu tinha um estilo e ele tinha outro. Talvez, se a gente tivesse o mesmo estilo, eu não tivesse saído de lá tão cedo. Então, eu precisava daquele impacto.
E aí eu falava, gente, eu prefiro, se eu tiver que falir, eu quero falir pelas minhas ideias. Mas se eu crescer, eu vou crescer pelo que eu implementei. E aí cheguei em casa um dia, falei com meu pai, com minha mãe, falei, preciso botar meu escritório, preciso de tantos mil aqui para botar. Pouquinho na época, não era tanta coisa, não. Meu pai, você não vai conseguir fazer nada com esse dinheiro. Eu falei, então me ajude. Mas eu tenho a ideia toda, eu tenho a ideia inteira. Aí botei no papel, ele leu aquilo ali, ele falou, eu vou te ajudar. Em um mês, meu escritório estava pronto. Uma salinha pequena, ali na Augusto Mainá, eu sozinha, pastinha debaixo do braço e correndo atrás de cliente. No primeiro mês de trabalho, eu já pagava as contas do escritório. Eu já tinha cliente para pagar as contas do escritório. E aí um colega meu que se formou comigo falou, Laura, eu posso dividir essa salinha com você? Eu disse, poxa, se for para ajudar no financeiro, já fica melhor. Ele, não, eu divido as coisas. Eu falei, pode entrar aí. Fiz um puxadinho, botei uma sala para ele e a gente trabalhava lá dentro. E aí a coisa foi crescendo. Eu fiquei só 2 anos nessa sala, porque cresceu bastante. Aí eu fui para uma outra galeria, já peguei 2 salas. Já era um escritório bem maior, já estava com 4 advogados. Não fiquei muito tempo, aí fui para uma casa já bem maior, e nessa casa eu já estava com uma quantidade enorme. Depois me mudei para essa última, né, que essa é onde eu estou há 10 anos. Né? Já passei por tive 15 advogados lá dentro, depois reformulei o escritório, até depois da pandemia a gente reformulou muita coisa, eu tenho um quadro muito menor, mas um escritório mais eficiente, né? Questão de gestão também. E nesse tempo eu fui percebendo outras possibilidades, foi quando eu criei o Laura Figueiredo Tecnologia, porque eu vi ali um nicho de mercado, eu tenho os meus clientes na área tributária, mas eu tinha muita dificuldade de liquidar os valores de crédito deles, porque isso precisa ser feito por uma contabilidade especializada, a gente mandava para outros estados fazerem. Aí eu falei, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou criar a tecnologia que vai ajudar a contabilidade e que vai deixar meu cliente aqui dentro nas 2 empresas. E aí foi quando eu tive a ideia, na pandemia. Essa ideia nasceu antes da pandemia. Quando veio a pandemia, eu consegui intensificar o estudo, porque praticamente a gente só ficava em casa, então eu trabalhava, o outro período eu estudava, estava ali dentro de casa mesmo, e comecei a contratar empresas de tecnologia e abri a empresa em 2021. A gente ainda estava em pandemia. Oh, eu me lembro, você mandou uma mensagem. E aí eu falei, abri minha empresa. E abri a empresa, no mês seguinte eu já tinha cliente. Já comecei a pegar os meus clientes, a apresentar a empresa. Eu falei, agora a gente pode ficar dentro de casa, só que minha empresa é de tecnologia. E o pessoal já confiava no seu trabalho? Não, pronto. É a questão da credibilidade. Eu sabia da credibilidade que nosso trabalho passava para o cliente e que eu automaticamente... Porque quando eu indicava uma empresa de fora, ele contratava porque eu dizia que podia contratar. Então, quando eu disse, olha, eu tenho a minha própria empresa, eu falei, estou tudo dentro de casa agora. O cálculo é feito pela empresa, né? Porque eu, como advogada, eu não posso. Mas eu tenho uma equipe lá, com tecnologia, com contadores que fazem isso e a gente agregou tudo ao trabalho. E aí minhas ideias nunca paravam, né? Nunca, toda hora, não vamos criar outra coisa, foi criando outra coisa. E aí agora eu estou com a Gabriela, na Up Group, que a gente formou no ano passado, mas agora é que a gente realmente está impulsionando. Em agosto nós vamos ter o lançamento oficial da empresa, que a gente vai sair um pouquinho aqui da área jurídica e da área dela ambiental. Na verdade, é uma empresa onde a gente vai estar fazendo uma agência de alavancagem de empresas femininas. Então, o nosso trabalho é treinamento, impulsionamento e investimento em empresas femininas. Mas teremos também uma área de fundos, né, onde as mulheres poderão ser investidoras. Todo o objetivo é que a gente consiga alavancar cada vez mais gestoras, coordenadoras, CEOs e CFOs de empresas, mulheres. Né? Então, a gente está constituindo a empresa, já temos várias parcerias, já temos fintech. Assim, vou falar o nome de uma pessoa aqui, não sei se a Ana vai concordar, do Sergipe Mulher, Calcinha Bela. Acho que vocês deveriam conhecer essa fábrica lá em Ribeirópolis. Ela vem crescendo muito. Na verdade, o Ed Sergipe vai ser um grande, vamos dizer assim, nicho para a gente buscar, né? Ali no Ed Sergipe Mulher, com certeza. Sim. A gente vai ter ali grandes mulheres que vão pegar treinamentos conosco ou vão fazer parte da parte de investimentos. Né? A gente já está de olho nisso tudo. Aqui, olha, a gente lançou o nosso Instagram tem 15 dias. Graças a Deus, pelo trabalho que eu venho desenvolvendo, que Gabriela vem desenvolvendo, tá? Gabriela Almeida, gente, do Grupo GA. A gente já recebeu uma quantidade de mensagens imensa. Hoje eu tive reunião com Gabriela, falei, Gabriela, vamos fazer a triagem disso. Porque, assim, a gente quer todas as mulheres, óbvio, a gente está aqui para isso. Mas tem de todo tipo de... As pessoas oferecendo parceria, oferecendo trabalho, oferecendo coisas e... de várias áreas, né? Tanto é que veio muita gente da área social. Eu falei, Gabriela, a gente tem que abrir o braço social da empresa.
A gente Perfeito. precisa, porque veio muita gente e a gente precisa ajudar. E o braço social era um objetivo nosso, mas não agora, né? Porque a É que tem que ter um empresa ainda vai ser capital, né? lançada. Tem que ganhar um dia também. A gente está fazendo a propaganda, não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, a gente solta lá, seja uma mulher de sucesso, mas ninguém sabe o que é ainda. A gente está só dando spoiler. Mas a gente não disse exatamente ainda o que era, porque o lançamento vai ser em agosto, vai ter um grande evento, vocês vão estar lá com certeza. Então, mas já pode também ir falando aqui qual é Como eu já tenho, então, a qual empresa... é o endereço do arroba, né? Qual é o arroba lá? É 2up Group, né? Porque é o 2up Group, né? Então, vocês arroba 2up Group. Vocês Já vamos sigam seguindo, lá. já vamos seguindo. Sigam lá. Também tem o meu Instagram como palestrante, porque eu também vou fazer parte da empresa como palestrante e treinadora, né? É o Laura Figueiredo Palestrante. Então, todo o material científico, todo o material de palestra, todo o material de treinamento, também vou colocar nesse Instagram, porque agora eu também vou fazer as partes de palestras, né? Que é toda a sua bagagem, né? Exato. Internacional. Exatamente. Vários anos de não, estudo. não é muito ligada muito à questão jurídica, mas como o tributário me deu e me dá até hoje muito material empresarial, porque o tributário é o seio ali da empresa, né? Então, tributário, quando você entra para fazer uma assessoria tributária numa empresa, tudo está ligado ali ao faturamento, ao financeiro, à parte econômica, à venda. Então, você acaba conhecendo todas as linhas, todos os braços empresariais ali, administração, RH, está tudo ali. Então, lhe dá uma bagagem muito grande. E eu sempre, obviamente, não só por ser advogada, mas antes de ser advogada, eu sou empresária. Empresária do meu negócio, né? E eu sempre estudei muito, desde a faculdade, como autodidata, a administração, né? Eu sempre estudei livre mesmo, comprava livro, fazia curso e estudava administração em casa. Outro dia eu estava descendo no elevador, aí, para um terceiro turno, como eu sempre faço, né? Aí o rapaz disse assim, rapaz, ser empresário tem que ter sorte, né? Aí eu falei assim, sorte, tem que trabalhar muito. Aí não, é porque eu vejo que tem gente que bota um negócio pequeno lá longe, dá certo, às vezes as pessoas colocam uma coisa grande aqui, bonita, e dá errado. Eu digo, é porque o que mata o negócio é o sonho. A pessoa sonha, investe o que não tem, aí não dá o que ela quer, porque ela não consegue se pagar. Aí foi que ele ficou olhando assim pra mim, aí como é um elevador... Não mas teve é um isso, planejamento, né? Exatamente. Você tem que ter um planejamento financeiro, né? Você pode colocar um negócio grande e já começar grande? Sim, pode, desde que você tenha sustentação financeira, sustentação gerencial, você tem as pessoas certas, treinamento, não é assim. Pode começar até que grande, para embalar, pode. demora um tempinho. Exatamente, você tem que embalar. fazer análise de risco, você tem que saber quanto tempo de retorno, você tem que estar preparado para isso. Ainda mais no Brasil, que você tem uma legislação hoje e amanhã pode mudar. Né? Hoje você tem uma tributação, amanhã você pode ter outra. A gente já está vendo isso anos. Minha vida tributarista foi isso. Nos últimos anos exatamente. Então você tem que estar preparada para isso tudo e você tem que colocar isso no risco do seu negócio. Todo negócio vai ter risco. Mas quando você abre só com seu sonho e não analisa risco, não faz planejamento, a tendência que ele dê errado é muito grande, tanto o pequenininho quanto o grande. Como cada um tem que ter a sua própria proporção, faça essa análise dentro da proporcionalidade do negócio que você está colocando, pequenininho ou grande. Eu quero isso, esse negócio aí. Ô, Laura, eu escuto muita... Eu já tive um consultor financeiro que ele falou assim para mim, não, cara, não vamos mexer nisso aí que a Laura faz, porque a gente vai, tipo assim, cutucar a onça com a vara curta. E aí ele pode ver a gente chamar e vir pra cima, chamar atenção. É muito folclore, né? E assim, o cara que me disse isso, claro, ele não é um grande consultor financeiro, mas assim, não é uma mente arcaica, talvez, né? Porque eu acho que o grande consultor financeiro hoje traz assim, porque é uma saída diz assim, cara, você tem isso aqui para receber. E você tá deixando aí, tá deixando dinheiro na mesa, né? Como falam, né? Veja, a gente estuda muito para trazer coisas seguras para os nossos clientes. Quando você vai comprar um material para sua loja, você está querendo levar o melhor para o seu cliente. Sim. Quando você aluga o carro, você está querendo levar a segurança quando ele dirigir aquele carro. Quando eu trabalho com tributário, eu não faço aventuras. E eu não posso dizer que eu não tenha um colega advogado tributarista aventureiro, como você sabe que vai ter empresário no ramo, aventureiro no seu também. Eu não estou considerando essas pessoas aventureiras, estou considerando pessoas sérias, que estudam muito para trazer resultado para o seu cliente. Então, quando eu ofereço algo tributário para o meu cliente, eu já fiz uma análise imensa de segurança jurídica daquilo ali.
E quando não tem tanta segurança jurídica, eu também coloco para o meu cliente e a gente faz análise de risco junto. Tá? Eu digo sempre o seguinte, vou repetir. Essa é uma frase que todo mundo sabe que eu falo. Se me perguntar, eu sempre vou estar falando. Existe o empresário. Existem duas categorias de empresas. De empresário, de pessoas. Aquele que é medroso e aquele que é conservador. O medroso, eu não tenho como curar. Porque é sentimento, é próprio dele. Eu não tenho como tratar, a não ser que ele faça uma terapia. Entenda o que eu estou falando. Quando a pessoa é medrosa, ela não vai adiante. Porque o medo trava o impulsionamento dela. E isso eu não consigo, muitas das vezes, reverter. O empresário conservador não é sentimento, é método. O conservador, ele tem método. Ele, para chegar nesse caminho aqui, ele vai caminhar mais, mas ele chega. Diferente do arrojado, que para chegar nesse caminho ele vai dar alguns saltos, mas ele sabe que salto ele está dando, ele sabe por que ele pode saltar. Ele tem perna para aquilo ali. Em outras palavras, ele tem segurança financeira, que se acontecer algo, ele consegue. E se ele, é como uma bolsa de valores. Né? Tem o arrojado e tem o mais, né, conservador. Então, quando eu pego um empresário conservador, eu me adequo ao método dele. O que ele não faz é deixar de ter o direito dele. Ele está tendo de uma outra forma. A gente tem várias formas de conseguir crédito, de alcançar o resultado de crédito tributário, por exemplo. Né? Eu acho que quando a gente tem consultores, quando a gente tem pessoas que trabalham desqualificando o colega, é muito perigoso para o empresário. Porque a gente está levando o conhecimento que o outro não tem. Eu não quero entrar no conhecimento do outro. Eu quero fazer a minha parte. Eu não falo do outro, eu faço a minha parte. Então, a gente tem... Confie em quem você está contratando. Escolha bem. Pense na questão de preço. Quem oferece coisa muito barata só pode limitar seu conhecimento, porque está proporcional ao que ele está cobrando. Às vezes a gente acha que é caro, mas na verdade a gente está fazendo um investimento que o retorno é muito grande. Né? Então, a gente precisa estudar quem a gente está contratando. Contrate pessoas sérias, pessoas que têm muita experiência e que possam trazer essa segurança para você. Mas não deixe de fazer, não deixe de ter o seu direito, porque alguém foi lá e disse, que não é nem da área muitas vezes, e disse, não faça não. E aí vem a questão do cutucar, né? Como eu trabalho com tributário, a primeira pergunta do empresário, mas eu não vou acender a luz ali da Receita Federal? Não vai não. A legislação permite que você faça isso diariamente. E a Receita Federal vai fazer o trabalho dela de fiscalizar. Laura, tem períodos que são mais rígidos do que outros? Tem. Sim. Mas se você está fazendo algo seguro e que a lei protege, nós temos caminhos. Ela vai fazer o que ela quiser, mas ela não vai conseguir derrubar. No final e a cabo, a gente vai conseguir reverter isso aqui. Então, eu sempre falo, contrate pessoas com muita segurança no trabalho que faz e muito conteúdo. Né? Porque não é isso de você fazer um trabalho tributário, qualquer trabalho, a Receita está ali justamente para fiscalizar tudo que você faz, inclusive os créditos que você tem. Se você não disser a ela que você tem, não é ela que vai lhe dizer não. Uhum. Ela vai dizer quando você não paga. Aí ela já chega e fala, tu não pagou não. Ela não vai chegar para você e dizer, você tem crédito disso aqui. Ela não vai. Quem tem que apurar isso é a empresa. E entregar para ela e dizer, eu tenho isso aqui para ser devolvido. E ela devolve. Então, bacana. Eu lhe perguntei isso, que eu acho que foi uma pergunta muito curiosa, né? Porque eu já perguntei lá no EdSergipe, a gente lida com empresário todos os dias. Eu já falei com alguns e muitos me falaram já isso. E esse cara que é consultor financeiro me falou isso. E eu acho que é como se fosse uma lenda, um folclore, isso. Então, cara, você paga seu imposto direito, você trabalha direito. Se vem uma pessoa, claro, como você mesmo falou, que é competente, tem uma estrada longa, tem um nome a zelar, então confie que você vai receber seu dinheiro, que você tem direito. Eu queria deixar um recado aqui em relação a isso, muito importante, veja. E aí já adentrando na diretoria, né, hoje B2E. Eu entrei como diretora da XP Group, hoje nós mudamos de nome, somos agora B2E, que é uma empresa nacional de planejamento tributário. Trabalho no Brasil todo. Quando eu faço minhas palestras de direito tributário, eu sempre coloco esses dados. Inclusive, eu acho que teve uma palestra do EdSergipe falando sobre reforma tributária, que eu coloquei esse ponto lá. Eu disse, olha, Sergipe é um dos estados que menos faz planejamento tributário. Isso é estatística, tá? Não estou inventando números, não. Se vocês entrarem no site do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, vocês vão ter ranking lá
de regiões e estados que são vanguardistas em teses tributárias e estão em primeiro lugar em alavancagem tributária, que é a empresa buscar tudo o que ela tem de possibilidade de planejamento tributário. Planejamento tributário é algo que está previsto em lei, ninguém está inventando e não é sonegação. É aquilo que está previsto em lei que você pode usar a lei toda a seu favor. Eu trabalho no Brasil inteiro, né? Graças a Deus, eu já vinha trabalhando, recebi o convite e hoje sou diretora Norte-Nordeste da B2E, mas pego o cliente do Brasil todo, né? A diretoria jurídica sou eu e a doutora Ingrid, nós temos um escritório em São Paulo, que é o Martinelli Figueiredo, então eu tenho o Lauro Figueiredo aqui, eu tenho o Lauro Figueiredo Tecnologia, eu tenho o Martinelli Figueiredo em São Paulo, que presta serviços exclusivos para a B2E, onde eu sou diretora regional e ela é diretora nacional. E aí, mas eu acabo pegando grande empresa no Brasil todo, se pegar assim... Grande de verdade. Grande de verdade. Os maiores faturamentos do Brasil passam pela minha mão, inclusive. Né? Outro dia eu fiz uma reunião de entrega de planejamento tributário de bilhões, assim, de uma empresa, das maiores empresas do mundo que está aqui no Brasil. E foi aquela reunião que, quando a gente acabou, foi 1 hora de reunião, né? A minha equipe técnica estava todo mundo suada. Assim, você via na tela do computador, que a gente faz online, porque está todo mundo num lugar diferente, né? E quando acabou, que encerrou, que só ficamos nós, era um alívio, e a empresa contratou a gente 2 dias depois dessa apresentação. E foi aquela coisa assim, então não é brincadeira, gente, é muito estudo. Se ninguém chega... Eu tinha 25 pessoas nessa reunião, sabe? De diretor jurídico de lá, interno, diretor jurídico externo, empresa de compliance, 25... Engraçado que entrando gente, a gente perguntava, vai entrar mais alguém? Vai. E a gente só vendo crescer, e minha equipe técnica mandava mensagem ali no privado, doutora Laura, eu falei, tá tudo bem, porque a gente estudou, a gente viu cada número, não tem que ficar nervoso, tem que ir lá e fazer o que a gente sempre fez. E foi o que aconteceu. Então eu vejo, aí voltando para o assunto do Sergipe, a gente vê como a gente está aquém, em termos de planejamento tributário, que aí vai muito da cultura local mesmo, dessa cultura, sensação. Né, Sergipe tem, todo mundo sabe todo mundo, tem o muro baixo. Só que aí você acaba perdendo para a concorrência que faz. Então, vamos dizer, eu tenho uma empresa, um atacadista, né? E eu faço um planejamento tributário ali, e isso já aconteceu muito em empresa atacadista que eu trabalho, distribuidora. Aí a distribuidora participa de licitação, eu faço o planejamento tributário. Ela tem vários benefícios fiscais por estar participando de licitação, estar fornecendo para o ente público. A empresa vizinha não faz planejamento tributário. Aí nunca ganha a licitação. Uma vez eu fui para uma empresa assim. E não sabe por que o preço dele é baixo. Não sabe por quê. Aí ele vai dar um calote, não vai dar o produto, não tem como o preço sair desse valor, não sei o quê. Aí quando você vai olhar... Aí você diz assim, mas você não está aplicando a legislação que você lhe beneficia e vai você baixar seu preço para participar. Aí a gente passa ali 6 meses refazendo o preço, tudo para a licitação, cálculo tributário, pede devolução de valor, aí o cara ganhou a primeira licitação. Doutora Laura, eu falei, mas é isso, não é, bicho, você acredite no trabalho. Quando ele começou a ganhar, eu falei, agora não sai mais daqui. Então, quando você tem uma empresa que não faz, você perde mercado para quem faz. É verdade. Perde mercado para quem faz, é seu preço. 1 centavo, 2 centavos de preço ali. Quando você junta a quantidade do produto, uma empresa suporta, a outra não suporta. Por quê? Aí a gente tem que ir lá dentro da empresa e analisar. Às vezes a gente tem mania de reclamar muito do que está fora. Reclama de tributo, reclama que aumentou. Não é para deixar de reclamar, não, porque a gente tem uma tributação muito alta. Mas e o outro lado você está fazendo? Porque eu digo sempre o seguinte, você às vezes vende muito, você investe muito na venda. Que é a pessoa que está de cara para o seu consumidor ali final. Mas você não cuida do interno, do financeiro e do tributário. Então, para mim, é um balde furado. O que entra vai descendo, vai escorrendo, você não consegue acumular. Porque existe um braço ali defeituoso. E, doutora, é caro, assim, a pessoa... eu queria colocar na minha empresa, mas eu tenho uma pequena empresa, não sei se eu consigo, é caro esse estudo, assim... Tudo é proporcional a faturamento. E você tem que analisar aquilo que vai dar de retorno. Porque quando você economiza tributo, você está aumentando seu lucro. Verdade. Qual tipo de empresa? É simples, nacional? Toda empresa tem um tipo de planejamento tributário. Não vai ser uma igual a outra. Às vezes eu posso fazer planejamento na empresa do Simples? Posso. Posso fazer no lucro real, no lucro presumido? Posso. Nosso sistema ele é tão complexo que eu posso... Você tem uma empresa do Simples na mesma atividade que a sua.
Talvez o planejamento que eu faça pro dela é diferente do seu, porque Sim, o público acho que é bem dela, a individualizado, quantidade... né? O direito tributário nacional, ele é extremamente complicado, não é assim. É por isso que tem que ter um cuidado maior na tributação da sua empresa. Porque nós temos uma situação tributária complicada. Então, como é que você sabe que aquilo ali é complicado e você não investe naquela área? Eu não entendo. Então, eu posso fazer planejamento tributário em todos os sistemas. Todos os regimes jurídicos cabem planejamento. Bom, isso é uma pergunta que Eu muita falo gente porque tem o dúvida. Ed Sergipe ele tem os grandes de Sergipe, também tem os pequenos, tem os médios, né? Então, mas a maioria é médio e pequena empresa. Então é só para dizer assim, não, vocês também podem contratar. Não, empresa do Simples. Nossa Senhora, tem muita Inclusive, coisa eu para já fazer. tenho super interesse. Olha aí, tá vendo? Ai, de mulher. Já temos duas coisas para a Anne aqui, que é o To Up Group, que é só voltado para mulher empreendedora, e temos aqui a assessoria tributária. Então, é uma verdadeira aula, né? Agradeço Uma aula mesmo. é O tempo passa assim, ó, rápido. rápido. Meu Deus. Olha, pessoas verdade. Pessoas boas, inteligentes, né? Cara? inteligentes, né? Que tem Assunto bom, conteúdo. que é o nosso dia a dia também, e tirar essas lendas urbanas que se eu for mexer vão me pegar, e que isso faz tanto errado assim que... né? Pega se tiver errado. Se fizer errado, vai pegar de qualquer jeito. tá Até quando você não tem nenhum assessor tributário, vai pegar porque está errado. Vai pegar. então- Pode embolar, mas lá na frente, puxa e desvolte. Mas aí o pois segredo é. está aí, onde você contrata as pessoas certas, boas, bem preparadas, né? Exatamente. Eita, que Então- nosso tempo tá chegando ao fim. Que uma pena. pena, né? Porque eu tava aqui já vidrada e já viajando. Bate-papo, pra quem é empresário aí. Pois é, eu acho que a gente essa- tem que criar um quadro do Ed Sergipe, viu? E aí eu já falo assim, né? Exclusivo, Será que... workshop. Aí, Anne, eu já falo assim, será que dá pra encaixar no meu faturamento? Dá, Dá pode ter sim. Ou no certeza que seu dá. faturamento. Agora dá sim, com certeza. Dá. Laura, a gente quer agradecer, o Ed Sergipe agradece você estar aqui hoje, dando essa aula pra gente, né? Fazendo parte do Ed Sergipe, desde lá do comecinho. Por acreditar, né? Na gente, Acreditar né? no propósito, sempre ajudando, impulsionando também, trazendo outras pessoas para entenderem de fato como é importante ter esse propósito junto com a gente, vir para somar, né? Desejar também o melhor, né? Sucesso, que você faz o que você gosta. Você fala, chega, você fala rindo. O olho brilha. O olho brilha. Muito bacana. Por isso. isso que você ganha os contratos que você ganha. Por isso que você dá uma aula ao cara, o cara diz, rapaz, essa mulher, essa sergipana arretada. Danada, Vou arretada. contratar ela. É por isso que eu fico sumida lá. Mas, gente, deixa eu me defender lá no começo. defende. No começo, não vou esquecer. Realmente, eu não estou participando. Eu estou tentando esse ano voltar para os eventos. Tanto é que essa semana eu participei de um evento. Semana passada eu participei de outro. Quero voltar, porque eu estava me reorganizando na questão das empresas. Mas no grupo do Ed Sergipe, vocês percebem que toda vez que eu preciso de um serviço, eu vou lá e pergunto se tem alguém para me fornecer o serviço ou o produto. Então, eu posso não estar presente nos eventos, mas eu estou presente de corpo e alma ali no grupo. No propósito. Porque no propósito do grupo. Porque antes de procurar qualquer coisa fora, primeiro, fora que eu digo, fora do grupo, né? Porque pode ser sergipano e não ser nosso associado. Sim. Mas eu vou lá no grupo e pergunto, olha, eu estou precisando de tal coisa, tem alguém para me fornecer? Aí, quando não tem lá... Ninguém, né? Aí eu vou, mas eu tô sempre atuante além no grupo. Mas eu vou voltar para os eventos. Exato. Sempre isso é fato. E você quer dizer alguma mensagem para quem tá começando nesse aqui, mundo? Né, as mensagens aqui, né, eu acho que eu tava anotando, você não tava sabendo o que era que eu tava fazendo. Não. Depois eu digo. Para o pessoal que tá começando na sua área, que deseja entrar no mundo do direito, deseja ter um escritório, para a gente poder fechar o nosso bate-papo de hoje com maestria. Primeiro eu quero agradecer enormemente o convite de vocês, um prazer muito grande, adoro falar de todos os temas que a gente falou aqui, tem mais outros também. Mas assim, quando me fazem essa pergunta, né, qual que você deixaria de recado para quem está começando? Eu acho que a gente está numa área que é muito glamourizada. Tá? Então, o primeiro recado que eu digo é, não tenha vaidade, esqueça ego e vaidade. A advocacia é ser empresário, é fazer planejamento, é começar de baixo. Vai ralar muito, vai ter muita coisa que você vai dizer, poxa, eu estudei para isso. Né? A advocacia raiz que vai para fórum não é o meu caso, minha advocacia tributária eu não faço audiência, mas eu despacho muito processo com juízes,
com procuradorias, fico muito em tribunal fazendo sustentação oral, e você vai ver todo tipo de tratamento ali, principalmente para recém-formado, mas não desanime. Mas o que eu sempre digo é, esquece vaidade, esquece a glamorização, começa de baixo, estude muito, muito. Tem que ter muito conhecimento para você ser muito bom. Então, esse é o... Se eu tiver que dar esse recado, sempre eu vou estar dando, né? É lindo, a carreira é lindíssima, é maravilhosa. Estou há 23 anos e, como vocês viram, brilha meu olhinho aqui, falar de direito. Né? É a minha vida, assim, eu faço outras coisas, mas a minha base veio do direito. Né? Eu posso ser empresária hoje em outras áreas, mas a minha base realmente foi o direito que me deu e minha advocacia que deu. Mas sempre com muito pé no chão, sem glamorização. Show de bola. Muito bem, que orgulho, né? Essa sergipana nata. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast Ed Sergipe. Gratidão, Laura. Obrigada. O Ed Sergipe está sempre aqui para você, à disposição. A gente agradece muito pela sua parceria de sempre. Né? E vamos juntos aí, né, nessa caminhada. E a gente precisa muito de pessoas como você para realmente juntar as mãos, né, e seguir. Conte comigo. E nosso presidente quer fechar? Fecha aí o nosso episódio. Mas só agradecer e parabéns para você que ficou até o final com esse grande conteúdo da doutora Laura aí, que